Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês. Tá aqui ó, eu vou mexer nesse vídeo aqui, vai ser sobre esse motor aqui, né? Ó, tá ali o servomotor, eu já fiz o enrolamento dele de uma forma diferente e tal, fazendo uns testes. E já aviso aí que deu ligado, ele ligado em triângulo, ele deu 7.000 RPM, em estrela ele deu 4.000 e pouquinho de RPM, entendeu? Velocidade máxima. E 158 volts, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando enrolamento, com as ligações que eu fiz, tudo certinho. Tá aqui o motorzinho da Scooter Brasil modificado. Eu pretendo montar ele numa bicicleta, com aro mesmo, tá? Aro 26. Por quê? Vamos lá. Acho que todo mundo quer ter um motorzinho mais potente para poder andar na bike e tal, né? E eu acho que eu vou fazer isso de cobaia, esse motor aqui. Ele não tá mais original todo mundo já sabe como é que é, 800 watts e tal. Mesma coisa da Souza Bike lá de 800, Scooter Brasil, da duas bikes de 800 watts. Tá um motorzinho legal, mas não tem tanta força assim. Esse aqui ele tá modificado, né? Ele dá um RPM muito maior e com certeza tem uma potência bem maior também. Só que ele tá com enrolamento convencional. O que eu mudei foi só a quantidade de voltas e o número de fios em paralelo. Aí eu tava dando umas pesquisadas, aí eu ouvi falar de um tipo de enrolamento para alta performance, entendeu? Para motores e você poder extrair o máximo de RPM e o máximo de potência do motor. Aí, como sempre, né? Eu vou usar a minha cobaia. Esse aqui foi o primeiro motor que eu fiz, que eu enrolei, tá? Esse aqui foi o princípio aí de tudo que eu faço. É esse motor aqui. Foi a primeira vez que eu enrolei o motor, foi esse motor. Cara, tudo. Os primeiros testes, tudo. Primeiro veículo elétrico que eu fiz foi com esse motor. Então esse motor aqui me acompanha desde o começo. E ele serve de cobaia, né? Qualquer tipo de ligação diferente, teste, enrolamento diferente que eu faço, eu uso ele. Agora, tá aqui, eu vou pegar um caderninho. Eu arrumei um tacômetro, tá? Aí agora vai ficar mais legal, que eu vou conseguir mostrar o RPM pra vocês, as modificações. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta aqui e vou anotar o RPM nas três velocidades desse motor do jeito que tá, para vocês verem, vocês vão verem a saída dele. Vou deixar anotado, aí eu vou fazer o enrolamento, vou mostrar para vocês depois de novo, já com o enrolamento modificado para alta performance. Já deixo aqui, né? Se esse vídeo sair, provavelmente é porque funcionou. Porque, como eu falei, né? Eu ouvi falar, eu nunca cheguei a testar para ver se funciona realmente. É o que a gente vai fazer isso agora. Beleza? Deixa eu pegar aqui os negócios, eu já volto. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. 55 volts, tá? Vou deixar aqui. Essa controla minha que ela é da 35 amperes, não vai puxar isso tudo, mas a gente vai ver. O que eu vou fazer? Eu já anotei aqui, ó. Eu não sei, eu não me lembro se esse aqui são os parâmetros que tá atualmente no motor, tá? Eu vou dar uma olhada. Se for, eu vou confirmar pra vocês. Eu vou ter que abrir lá pra olhar, pra ver. Mas vamos lá. Aqui tá o jeito atual. Aqui tá de alta performance, tá? AP. Tive que colocar uma fita aqui, ó, pra poder ler direitinho. Ó, velocidade 1. Cadê? Olha lá, 1330. A gente vai por aqui, ó. 1330 RPM e 1.8 amperes e 1,8 amperes. Vamos mudar aqui a velocidade 2. E 1677. Deixa eu desligar aqui. 1600. Ih, rapaz, deu branco agora. Deixa eu olhar aqui de novo. Mil seiscentos e setenta e sete RPM e 2,7 amperes.
E 2,7 amperes. Lembrando que essa enrolação aqui já é modificada, tá? Não é o original do hoverboard, não. É outra totalmente diferente. Vamos lá, velocidade 3. Acho que não vai ter muita diferença, pra falar a verdade. 1693. 1693 RPM e 2,7 amperes, a mesma coisa. 2,7 amperes. Beleza? Então tá aqui, ó, os parâmetros do motor modificado. Agora eu vou enrolar ele de novo aqui pra supostamente alta performance, né? A gente vai ver o que vai dar, beleza? Aí eu vou fazer todas as medições de novo, mesma coisa. Aí qualquer coisa eu faço até uns testes de força aqui pra ver se ele vai estar com força ainda do mesmo jeito, porque esse motorzinho aqui ele tem muita força, tá? Não sei se não sei, provavelmente se tá chegando agora vocês não viram os primeiros vídeos, que foi o vídeo do meu patinete, né? Hoje ele tá desmontado porque ele tava muito grande e tal, tive alguns problemas com ele. E eu resolvi desmontar ele. Peraí. Aí o que acontece? Eu desmontei e tal, tirei o motor e tá desmontado até agora. E não pretendo montar ele do jeito que tava mais. Prefiro fazer de novo, só que menor, mais compacto, tá? Outro modelo, no caso. Só que primeiro acho que eu vou montar a bike elétrica com esse motor. Modificar do jeito que tá. Eu não sei se vai aguentar muita coisa, pra falar a verdade. Porque ele esquenta um pouquinho, então na hora de andar com um pneu maior, vai fazer mais força, não sei como é que vai ser. Mas eu pretendo fazer ele, mexer, montar ele na bicicleta, colocar um aro nele aqui pra gente fazer uns testes, né? Usar a mesma bateria minha aqui, controladora eu já tenho, então só falta colocar raio aqui, um aro nele e montar na bicicleta. Eu tenho um outro acelerador ali que dá pra usar, de punho, então é só montar e usar. Aí eu tenho uma bicicleta parada ali, então vai ser bem legal aí pra vocês verem, como é que fala? Funcionamento do motor, de questão de modificação, como é que funciona bem, esquenta muito o motor ou não, velocidade final, tal, mas aí, isso aí vai indo com o tempo, tá? Então eu vou dar um pause aqui, eu já volto depois que eu terminar de fazer a enrolação desse motor aqui modificada, beleza? Então, é isso. E aí pessoal, bom, voltando aqui ó, sobre o motor de hoverboard, eu deixei a câmera nessa posição porque eu preciso deixar o motor rodando e preciso medir o RPM e anotar aqui, né, medir a corrente. E como eu já vou avisando que deu certo, né, como eu falei, o RPM dele fica um pouco mais alto, então na minha mesa fica meio ruim porque ela vibra muito, esse motor aqui fica um pouco desbalanceado, né, eu faço questão de carcaça, então ele dá umas balançadas, por isso que eu coloquei aqui. Eu deixei a câmera aqui porque eu não preciso de ninguém para filmar. E também tem uma segurança a mais aqui para poder fazer as medições, beleza? Então, se eu segurar aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro na velocidade 1, eu vou só acelerar. Ó. Acelerei no máximo. Tá? Agora eu vou medir o RPM aqui e vou anotar aqui para vocês verem. Ó. Ó, deu 2185 RPM. Esqueci de olha qual corrente puxou. E 28,8 amperes. Você tem ideia de como é que puxa a corrente? Vou colocar a velocidade 2 aqui para nós ver. Tô dando uns tranquinhos, tá vendo? Dois mil trezentos, 2239.
Velocidade 3, eu imagino que isso aqui deve virar um canhão. Ou então nem deve rodar. Não teve diferença para velocidade 2 e velocidade 3, tá? Vamos falar agora sobre isso aqui. O que aconteceu? Vou deixar aqui, bonitinho. Vou dar um pause aqui, vou tirar a câmera do tripé para mostrar para vocês. Ó, voltando aqui. A gente tem um probleminha que na hora que eu fiz, né? Primeira vez, tal, a gente estava testando aqui. Qual que foi a conclusão? Cara, o motor fica forte pra caramba, tá? O motor fica mais com RPM bem mais alto, mas tem um pequeno probleminha. Se eu pegar aqui no cabo dele agora, tá pegando fogo, tá? Tá muito quente. Mas isso aqui por quê? Ó, só pra vocês terem ideia, deu 2.185 RPM a 28 amperes, tá? Então, qual que é o problema aqui? É o seguinte, por que tá dando essa corrente? Eu vou explicar pra vocês isso aqui e como melhorar também. O problema aqui é o seguinte, ó, esse motor original dele, ele tava nessa configuração aqui mesmo, tá? Só que não 3 voltas, tava 11 fios em paralelo, 4 voltas, tá? Que seriam 4. Quando eu desenrolando eu tava olhando. Vamos lá, deixa eu ver se eu não tenho nenhuma calculadora aqui. Mas deixa eu dar um jeito aqui. Seguinte, aqui, quando eu fiz esse aqui é o seguinte, aqui as bobinas ficam em paralelo, tá? Esse motor, ele tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, tem 9 bobinas, tá? Ou seja, ele tem, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui e já volto para vocês para mostrar mais ou menos. Voltando aqui, o que acontece? Peguei com o estator para a gente fazer um teste, só para a gente demonstrar. Esse motor, ele tem 9 bobinas, né? Ó, eu tentei mostrar o mais fácil possível, que é A, B, C, A, B, C, A, B, C, beleza? O que é cada bobina? Cada bobina é a enrolação de 3 slots desse aqui, ó. 3 é uma bobina, depois 3 é outra bobina, depois 3, 3, 3, 3, até completar todo o ciclo. E todas elas pro mesmo sentido. Vai ser tipo horário, anti-horário, horário, depois horário, anti-horário, horário e tal. Aí no final eu tenho todos os fios de saída e de entrada, início e final da bobina, soltos aqui, tá? Então eu vou ter 2 fios. E o que acontece? Como é que eu faço a ligação? Vamos supor que aqui vai ser a primeira, um fio da fase vai ser aqui, outro fio vai ser nesse início e outro fio vai ser nesse início aqui da bobina C. Então o que a gente faz? Eu pego todos os inícios das outras duas bobinas As e ligo aqui. Então esse aqui eu vou trazer, vou ligar junto com esse, e esse aqui vou trazer e vou ligar junto com esse. Aí eu vou ter, da bobina agora eu só vou ter o final sobrando, vai ser esse final aqui, esse final aqui, esse final aqui, tá? O que eu faço? Agora eu faço a mesma coisa com a bobina B. Pego o início dessa bobina B, ligo no início dessa, o início dessa, ligo aqui. Faço isso para A, para B e para C. Aí depois que eu juntei aqui, então aqui vai ter 3 bobinas juntas aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui, né? Que vai ter essa bobina primeira, a segunda e a terceira, tá? Juntas aqui. Aí no final eu vou ter sobrando aqui, sem estar junto, o final de todas as bobinas. O que eu faço? Eu ligo todas junto, tá? O que isso faz? Isso é uma ligação em estrela, só que com as bobinas em paralelo, entendeu? Então o que isso aqui faz? Isso aqui faz a minha impedância do motor ficar muito menor, ou seja, eu tenho muito mais RPM e o motor puxa uma corrente absurda, tá? Só que aí o motor fica muito mais forte, eficiente, não sei, mas tipo assim, fica absurdo, tá?
Só que a gente aqui, do jeito que eu fiz, tem um problema. Por quê? Como eu tô ligando essa bobina em paralelo com essa bobina, em paralelo com essa bobina, cara, eu tô diminuindo a impedância dele em 3, tá? Ou seja, aqui, ó, nesse motor original, ele puxa uma corrente até que legal, tá vendo? Não tá ruim, tá boa, tá tranquilo e tal. Qual que é o problema aqui, desse motor aqui? Esse motor, o primeiro motor modificado, sem ser o para alta performance aqui, ele tem quatro fios em paralelo por fase, tá? Um fio que entra para a bobina, ele tem 4 em paralelos. 4 não, desculpa, 11 fios em paralelos, tá? Então, ou seja, quando eu vou fazer essa bobina, tem 11 fios e 4 voltas. Aí depois eu passo para ela, mais 4 voltas, depois eu passo aqui, mais 4 voltas. Pronto, fechei uma fase, tá? Então, em uma bobina aqui, como aqui, esse motor aqui ele é ligado em série, então uma fase vai ter 4 bobinas, 11 fios em paralelos e isso, beleza? Aqui o caso já é diferente. Porque como eu estou ligando em paralelo, eu diminuí a quantidade de fios, de fios aqui por bobina, tá? Então aqui no caso, cada fiozinho tem 8 fios em paralelos, tá? O fio que eu fiz, ele tem 8 fios em paralelo e deu 5 voltas. Então, ó, supondo aqui tem 8 fios, 5 voltas. Depois 8 fios, 5 voltas, 8 fios, 5 voltas, 8 fios, 5 voltas, 8 fios, 5 voltas e tal, e vai indo, todos, né? Só que como aqui eu tô ligando em paralelo, é como se eu estivesse colocando 8 mais 8 mais 8. Ou seja, 24 fios em paralelo, tá? Em uma fase. E 5 voltas por bobina. Beleza? O que isso aqui ocasiona para um motorzinho pequeno como esse? Alto consumo de corrente, igual a gente viu aqui. 28 amperes, 33 amperes. Então, o que eu poderia fazer para a gente poder melhorar e ter uma eficiência melhor? Porque o motor, desse jeito que ele está aqui, não dá para usar. O pouquinho que eu usei, o fio aqui já esquentou bastante, ele começou a dar um cheirinho de queimado, tá? Não sei se ele chegou a derreter alguma coisa por dentro, mas, cara, não é indicado não. O motor tá até morno aqui já, ó, só que aquele teste de RPM que eu fiz. Do jeito que tá aqui não fica legal, porque fica puxando muita corrente mesmo. Então, o que pode ser feito aqui para poder melhorar? Posso diminuir a quantidade de fios em paralelo na bobina. Como eu estava usando 8, deu 24, o que eu posso fazer? Para tentar manter o mesmo número aqui, ó. Porque se eu fizer aqui para manter o mesmo número de fios em paralelo, tá? A corrente eu não sei, mas provavelmente vai ficar um pouco mais alta ainda. Mas o RPM também, então eu consigo manter ele num um consumo aceitável com RPM muito mais alto e potência, um torque mais alto também. Que pelo que eu percebi, esse motor tem muito torque. Então fica muito legal. Eu poderia diminuir de 8 fios. Se eu diminuir de 8 para 4 fios, tá? Se eu diminuir de 8 fios no fio para 4, né? 4 vezes 3, 12, beleza? Então eu vou ter 12 fios numa bobina. Isso tá ruim? Cara, não tá ruim, porque eu já fiz um patinete de um motor nele que ele tinha 16 fios. Então, cara, aqui vai ficar legal. Diminuir de 8 para 4. E aumentar o número de voltas, né? Porque 5 voltas, 4 fios ali vai ficar meio fraco, meio limpo, né? Então o que eu faço? Aqui eu já vou ter aumentado a impedância do fio, tá? Comprimento total, depois tudo pronto. Aqui eu já vou ter diminuído bastante como é que fala? O número de fios ali em paralelo, então eu já aumentei um pouco a impedância do motor, de uma fase do motor. Só que aí, se eu quiser aumentar mais ainda para poder fazer um consumo menor, eu coloco fios coloco mais voltas. Então eu poderia mudar de 5 voltas para 8 ou
9 voltas, tá? O que isso aqui vai fazer? Eu não vou fazer nesse motor porque eu não tenho fio para fazer isso, tá? E vai dinheiro, né? Porque tem que ficar fazendo bobina, fazendo. E o fio que tá aqui já não dá mais para usar, porque é a segunda vez que eu tô usando. Eu usei o fio que tava nesse motor para fazer ele, então agora vai ter que fazer bobinas novas, então vai grana, porque fio de cobre não tá barato. Então, provavelmente se eu colocar, fazer os fios para poder enrolar aqui com 4 fios em paralelo e 9 voltas em cada um aqui, cara, esse motor vai ficar muito legal. Provavelmente ele não vai ficar com consumo muito alto, vai ficar com RPM vai ficar com RPM maior do que desse modelo aqui, e vai ficar com uma potênciazinha assim mais legal, entendeu? Vai ser um motorzinho mais parrudinho. E a única diferença mesmo é que, tipo assim, na hora de enrolar é questão de ligação aqui, tá? O resto da enrolação é bem parecido com o original. O original e com esse modificado, pra falar a verdade. Aí, esse tipo de enrolamento dá pra gente fazer em qualquer motor, tá? Eu consigo fazer esse tipo de ligação nesse motor aqui de cima. Então, eu vou ver, se vocês quiserem, eu refaço esse motor aqui para esse jeito que eu tô fazendo, que eu falei, pra gente ver a questão de eficiência dele, para ver se vai ficar legal, tá? Questão de consumo e de potência. Aí, ficando legal nesse modelo, para esse motor, o que a gente pode fazer? Como eu quero botar esse motor aqui na roda de uma bicicleta pra gente poder testar, eu não sei se eu faço o aro 26 ou 24. Acho que eu vou colocar o 26 porque é mais usado, então vai ser um parâmetro melhor de comparação. Posso fazer o seguinte, eu posso deixar ele original do jeito que tá, original não, né? Modificado do jeito que tá. A gente faz um teste na rua, anda, vê como é que vai ser o consumo do motor, se o motor vai esquentar, tudo. Força, tá? Deixo registrado aí. Aí depois que eu fizer isso, eu posso fazer a modificação, ou seja, faço desse jeito aqui, tá? Mudando alguns parâmetros, tal, mantendo a mesma quantidade de fios na bobina, tal, para não ter muito consumo, e provavelmente vai aumentar o RPM, tal. Ele já tá com o RPM bem alto do jeito que eu enrolei. Fazendo isso aí, pra gente poder fazer os testes nesse motor aqui também, e tal. Aí se eventualmente eu descobrir um outro modelo de enrolamento, a gente pode fazer também, tá? A gente pode, nesse motor aqui que tá, para ele ter mais RPM, a gente pode mudar a ligação de triângulo para estrela. Só que eu não gosto muito, porque triângulo para estrela você perde um pouco de RPM, de torque, mas você ganha muito RPM, tá? Mas eu não gosto muito porque também aumenta muito mais o consumo do motor, praticamente dobra. Não sou muito fã. Mas a gente pode testar, se quiser também. O motor vai esquentar mais, isso eu tenho certeza. Então tá aqui, testezinho legal para vocês verem. Depois eu vou ver aqui, dependendo do que vocês falarem no comentário, daí uma força aí, compartilha um vídeo, deixa um like aí pra gente poder atingir um número maior de pessoas aí pra eles verem que existe um tipo de enrolamento para alta performance. Eu acredito que você vê esses motores de patinete, de alta performance de corrida, esses motores que os indianos fazem, que é absurdo de potente, eu imagino que eles devem usar esse tipo de enrolamento aqui, só que não do jeito que eu fiz, né? Um pouco mais bem dimensionado para o motor não puxar tanta corrente, tá? E também são motores maiores, então dá para fazer a brincadeirinha mais legal e a potência fica absurda. Multímetro, amperímetro aqui em 600 amperes, corrente alta, contínua. Deixa eu ver aqui como é que tá. Subindo. Deixar uma luzinha que fica mais fácil. Eu vou colocar aqui. Deixa eu mudar aqui de novo. Aí. E vou dar uma acelerada, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Viu? Peraí que ele não tá marcando aqui a corrente máxima. Aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar bem perto aqui pra vocês verem, ó. Aqui em cima, ó, é a corrente máxima de pico que puxou e aqui é a nominal. Ó. Deixa eu ver aqui. Velocidade 1.
Tá vendo? É uma corrente absurda. Agora eu fiquei com dúvida. Vamos ver aqui, só pra gente fazer um vídeo de teste, que eu coloquei em uma das fases da bobina. Tem que mudar aqui. Vamos deixar só no nominal mesmo. Ó, uma fase do motor tá puxando quanto de corrente, ó. Viu? 101 amperes em uma fase do motor. É brincadeira? É trem demais, tá? Misericórdia. Aí você vê 101 amperes nessa fase, mais 101 amperes nessa fase, mais 101 amperes nessa fase. Cara, é uma corrente absurda. E o que isso aqui faz? O motor, ele tá com muita corrente, tá? Você consegue ver. Puxa uma corrente absurda. Mas isso aqui significa o quê? Que ele também tá com um torque absurdo. Porque quanto mais corrente você joga pro motor, mais torque você tem. Quanto mais tensão, mais velocidade. Então se você faz um meio termo legal nisso, você tem um motor com bom torque e boa velocidade, beleza? Por isso que ele tem esse torque grandão. Ele dá um tranco aqui assim, não quer saber de nada, só vai. Tem um torquezinho legal e, cara, esse motor deve que fica muito forte. Mas fica ineficiente, porque é um motor pequeno, a carcaça dele não aguenta tanta corrente, tanta potência, tá? E, cara, o fio esquenta pra caramba. Só nisso aqui, ó, o fio já mornou. E é um fio de 2,5, tá? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Qualquer coisa aí, pessoal, deixa um like, compartilha o vídeo aí, deixa na descrição aí, nos comentários. Sugestões, se vocês querem que eu refaça o enrolamento desse motor, se eu faço naquele ali também depois, tal. Se quiserem que eu refaça aqui, provavelmente demora um pouco, porque eu preciso arrumar uma grana primeiro, para poder comprar fio, para poder enrolar esse motor aqui de novo, beleza? Então é isso, falou, até os próximos vídeos aí. Desculpa, voltando aqui. O site onde eu coloco as informações desse motor, eu dei uma mexida nele e tal, vou deixar aqui na descrição. Cara, eu não sei se eu vou pôr esse vídeo aqui, esse motor do jeito que tá, porque fica meio que ineficiente, né? Fica puxando muita corrente e tal. Se vocês quiserem que eu coloque os parâmetros desse motor aqui lá, nesse site, deixa aí nos comentários que eu vou colocar. Aí vocês conseguem ver, eu deixo lá tudo certinho. Eu faço um desenho de como é que vai ser, como é que faz a ligação do motor, tudo legalzinho para vocês poderem fazer. Coloco lá, coloco o número de volts que eu coloquei, o fio de paralelo, tudo, corrente, RPM, tudo, beleza? Então é isso, falou. Agora sim, até os próximos vídeos aí.